pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Como estão? Estão se cuidando? Espero que sim, né? Que todos estejam bem aí, se cuidando e torcendo, pedindo a Deus para que logo isso acabe, né? E a gente possa estar junto novamente, estar todos juntos aí, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula da semana passada, a professora falou sobre um artista, né? Conhecido aí, muito famoso, né, que a professora explicou para vocês que ele ficou muito famoso, né, teve o seu valor aí só, né, realmente depois da sua morte, vendeu só um quadro em vida, né, teve uma vida bem infeliz aí, né, infeliz no amor, financeiramente, tá, passando muita dificuldade, né, uma pessoa depressiva em si, tá? E aí a gente, na outra aula da semana retrasada, a gente viu sobre o quê? Sobre os diferentes tipos de tintas, né? Então, a gente viu tinta óleo, que é um tipo de tinta aí que o Van Gogh usava, né? Ele usava tinta óleo. Nós vimos guache, nós vimos a aquarela, tá? E aí a gente vai ver hoje, né, os suportes para a pintura. O que é suporte? Suporte é onde eu realizo a minha obra, né? Então, aqui a gente vê uma tela, né, um cavalete, tá? Uma paleta, né? Tá? Então, o suporte para a pintura, aonde, né, eu faço a minha pintura e que tipos de tinta eu uso, né, para cada suporte, porque cada suporte é um tipo aí de tinta que eu vou usar, tá? Então, a semana passada a gente viu aí sobre o artista Van Gogh, que utilizava a tinta óleo. Qual que era o suporte dele? As telas, tá bom? E então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, tá? Então a professora tá fazendo assim, ó. Uma semana a professora mostra para vocês o conteúdo da apostila, né? Aí que a gente tem que seguir, tá? E outra semana a gente fala sobre artistas que é legal vocês estarem conhecendo aí, tudo bem? Então vamos lá. Suportes para a pintura, como a professora já explicou, né? Suporte é o que vai dar base, aonde eu vou realizar a minha obra, né? Então, a gente tem diferentes suportes aí. Nós temos a tela, tá? A tela nem sempre foi suporte para a pintura, viu, pessoal? A tela começou a existir em 1500, lá com as pinturas, né, do Leonardo da Vinci, tá bom? Antes, né, lá na época medieval, eles pintavam muito em madeiras, tá? Depois que se inventou a tela aí, né, em 1500, na época que o Brasil estava sendo descoberto lá, né, e na Europa acontecendo todo uma revolução artística aí, tá? Que vocês vão estudar mais lá para frente aí, tá bom? Que foi então a invenção da tela, né? E da tinta óleo, tá? Que a professora explicou para vocês lá, tá? Painel de madeira, né? Que pode servir como pintura para eu executar a minha obra. Papel. Papel é um dos suportes que a gente mais usa aí, certo? O corpo, né? Por que, professora? Suporte para tinta, né? A pintura indígena, pessoal. Qual que é o suporte para o índio, né? O próprio corpo, porque ele faz a sua pintura corporal. Em diferentes momentos, né, ações que o índio vai fazer, ele executa a sua pintura corporal, tá? Na parede por quê? Nos muros, né, que é o suporte dos grafiteiros. Tudo bem? Entenderam aí, então, os diferentes suportes para a pintura, para os diferentes tipos de tinta, tá? Então vamos lá, ó. A qualidade das tintas é variável. Muitas vezes elas são escolhidas em função do suporte em que serão aplicadas. Nos grupos étnicos indígenas é comum utilizar o corpo como suporte, né? Grupo étnico quer dizer dos índios, né? Que ele executa o quê? A pintura corporal. Eles fazem a pintura corporal, tá bom? Porque a gente fala, né? Dependendo do suporte, é a tinta que a gente vai utilizar. Tá? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma pintura num papel, né? O guache não é muito legal para fazer, porque a hora que ele seca, ele dobra tudo, a folha fica toda enrugada, fica feio. Não é legal usar o guache no suporte aí do papel da sulfite, certo? Então a gente poderia usar num papel mais grosso, um canson, né? Um papel paraná, que ele tem uma espessura ali, um jeito que ele é confeccionado, que ele não vai ficar feio depois da sua atividade. Tá bom?
Então vamos lá, ó. Aqui a professora fez um print aí, né? Colocou aí da apostilinha de vocês, tá? Então vamos seguir indo junto com a professora. Suportes para pintura. A qualidade das tintas é variável, né? Varia. Muitas vezes elas são escolhidas em função do suporte em que serão aplicadas. Nos grupos étnicos, né? Quer dizer, é o corpo. E qual que é a tinta utilizada pelos indígenas, tá? É uma tinta sintética, tá? Não é, é uma tinta de pigmentos naturais, coisas que eles têm lá na natureza, tá? Então vamos lá. Suporte é o material sobre o qual é aplicado a pintura. Os suportes para a pintura artística são diversos: tela, papel, painel de madeira, entre outros. Foi o que a professora colocou lá no comecinho para vocês. O que é grupo étnico, né? Todo mundo já sabe. É um conjunto de pessoas que têm em comum os modos de resolver questões da vida cotidiana. Cotidiana quer dizer o seu dia a dia. E que compartilham, a mesma língua e os mesmos saberes culturais e tecnológicos. Os significados e tema das pinturas variam de acordo com o motivo, se é uma comemoração, um ritual sagrado entre os membros da comunidade ou se representa sentimentos individuais. Por quê? A professora costuma explicar assim: a pintura corporal para o índio é como se fosse a roupa nossa, não é? Para cada ocasião, cada lugar que a gente vai, não é um tipo de roupa que a gente usa, tá? Então, se você vai na missa, você vai usar um tipo de roupa. Tá? Então, se você vai no clube, é um outro tipo de roupa. A gente não vai usar uma mesma roupa que a gente vai no clube para ir na missa. Não vai ficar legal. Um casamento, né? Um aniversário, você ir para sorveteria. Então, dependendo do lugar que a gente vai usar um tipo de roupa. Os índios, eles não têm roupa. A roupa deles seria o quê? A pintura corporal. Tá? Então, dependendo da atividade, o que eles vão fazer ali, o que vai acontecer, né? Então, se eles vão guerrear, é um tipo de pintura corporal que eles fazem, tá? Se vai ter uma festa, é um outro tipo de pintura. Então, a pintura corporal é como se fosse uma vestimenta, se fosse uma roupa para os índios, tá bom? Tradicionalmente, as tintas usadas pelos indígenas são feitas de elementos da natureza, o genipapo e a semente do urucum. O genipapo é uma fruta, ela serve até para fazer licor, viu, pessoal? Tem gente que faz licor dessa fruta. Ela solta um líquido, né? E a hora que entra em contato com a pele, ela fica preta, tá? E o urucum, ele dá o aspecto vermelhinho, né, meio amarelo também. O urucum na nossa região aqui é conhecido como coloral, viu, pessoal? E a gente utiliza muito na alimentação, né, que ele fica um corantezinho vermelho, é utilizado muito no frango para ficar mais coradinho, porque a carne do frango é branquinha, né? Então tem gente que usa, eu mesmo gosto, quando eu vou temperar frango assim, colocar um pouquinho de coloral para dar uma corzinha a mais no frango ali, tá bom? Então aqui na nossa região é conhecido como coloral. E os índios usam, né, esse pigmento natural aí, o coloral e o genipapo, né, como pigmento natural. É a tinta que eles têm lá para fazer a pintura corporal, tá bom? A tinta de genipapo é produzida com o líquido retirado da fruta ainda verde. Quando ela entra em contato com a pele, esse líquido escurece e se fixa na pele, né? Com a semente de urucum se produz um sumo vermelho que também se fixa na pele com facilidade, tá? Então, o suporte aí para o índio é o corpo e os tipos de tinta que eles usam são pigmentos naturais, são esses frutos que eles têm lá na natureza, tá? Tradicionalmente, as tintas usadas pelos indígenas são feitas com os elementos da natureza, foi o que a professora acabou de explicar para vocês, né? O urucum, que eu acho que vocês conhecem, muitos de vocês aí de repente, né, já foi em sítio e tal, e já viu esse frutinho. Ele é marronzinho, né, e a hora que você abre assim, ele tem essa sementinha aí, tá? E se passar na roupa, pessoal, não solta, não sai mais, tá? Fixou na roupa ali, mancha, não tira mais. Agora, na pele ainda você lava, tá? E o genipapo, que é a fruta, né, o líquido dela ali é tirado na fruta verde ainda, e a hora que entra em contato com a pele, ela fica preta, tá bom? Ndebele, né? Na África do Sul, existe uma tradição entre as mulheres para pintar imagens nas paredes externas das casas e nos muros que cercam cada comunidade. Então, tradição desse povo africano aí, né? Essa tribo aí lá do sul, Ndebele, né? Ndebele, acho que é assim que pronuncia, tá bom? Elas fazem essas pinturas nas paredes das casas, tá? Faz parte da cultura deles fazer essa pintura aí. Qual é o suporte, então, deles? É as paredes das casas aí,
tá bom? Olha lá, ó, tá? Isso aqui são as casas deles, né? Com as pinturas aí, tá bom? São os povos lá da África. Aí a professora tirou aqui da apostilinha de vocês na página 65. Então vamos lá sobre o conteúdo aí da apostilinha de vocês, tá? Hoje é só mais um conteúdo assim de vocês ouvirem a explicação, tá bom? E entender aí sobre os diferentes, as tintas, né? Usadas em diferentes suportes aí, tá bom? É tradição entre as mulheres da etnia Ndebele, um grupo étnico da África do Sul, pintar imagens nas paredes externas das casas e nos muros que cercam cada comunidade. Fique por dentro. A tradição é formada por saberes e práticas que aprendemos com as pessoas com as quais convivemos, desde bem pequenos, nossos pais, tios, avós e outras pessoas que, mesmo não sendo da família, fizeram ou fazem parte da nossa vida. O que é tradição, né, pessoal? Por exemplo, tem coisas que a gente segue porque a gente aprendeu com a nossa família, né? Então, segue uma tradição. Por exemplo, a gente aprendeu a usar roupa porque já é tradição. Desde criancinha que a gente nasce, a gente já vem nessa cultura de se ter o vestimenta. Se a gente tivesse nascido numa tribo indígena, o não usar roupa seria uma coisa, né? Faz parte da cultura, faz parte da tradição deles não usar roupas, tá? Então faz parte da nossa tradição, por exemplo, um batizado, um casamento, toda aquela festa que tem. Então faz parte da cultura, vem de muito tempo isso acontecendo aí, tá bom? A princípio, as imagens eram feitas para referenciar a presença sagrada dos ancestrais. Também era comum pintar imagens que anunciavam uma ocasião especial na vida de uma família ou de toda a comunidade, como nascimento ou casamento, além de acontecimentos e valores importantes para a comunidade. Hoje também registram símbolos da sociedade contemporânea, como os aviões. Antigamente, as tintas usadas pelas mulheres Ndebele eram feitas com material natural da região, tá? Areia para o branco, o lodo do rio misturado com fuligem para o preto e argila para o vermelho. Então, antigamente, eles não tinham uma tinta artificial aí, né, que a gente conhece hoje, essas tintas produzidas em laboratório. Eles faziam as suas próprias tintas, tá? Então, a areia branca, né, eles utilizavam para fazer as pinturas que representavam as coisas brancas. O lodo, né, o que é lodo? É uma coisa que cria na água, assim, né, meio gosmento, assim, tá? Se você esquecer uma vasilha com água lá por um tempo, depois você vai olhar, ela vai estar com um negócio verde grudado. Aquilo lá é o lodo, tá? Que eles misturavam com fuligem. O que é fuligem? Fumaça, tá? Para dar a tinta preta. E a argila, né, que a gente conhece aí, para fazer o pigmentinho aí vermelho, tá bom? Hoje as Ndebeles usam tinta acrílica industrializada, né, gente? Cresceu, mesmo sendo um povo lá da África, lá eles aprenderam a usar essa tinta, né, industrializada, a tinta pronta que eles compram, que é mais brilhante, tem maior durabilidade, tá? Com certeza, né, pessoal? É igual a gente pinta a parede na nossa casa, que é uma tinta industrial. A durabilidade é muito maior. Imagina se você fosse pintar a tua casa com argila, né? Vem uma chuva, logo se desbotaria, sol, chuva, né? Mudaria a cor. Então, essas tintas industrializadas, elas têm uma maior durabilidade, tá bom? Mesmo com a mudança da tinta, essa tradição se mantém viva, tá? Então, assim, mudou o tipo de tinta que eles usam, mas a tradição de fazer essas pinturas permanece, tá? Faz parte da cultura dessa tribo aí africana, tá bom? E quando algo importante acontece na comunidade, como um casamento ou um nascimento, todos os muros e casas são repintadas, tá? Então, quando acontece lá, vai ter um casamento, eles vão lá e refaz a pintura, né? Às vezes a pintura já tá lá meio, né? Eles refazem a pintura, deixa normalmente mais colorida novamente. Essas pinturas ficaram famosas em várias partes do mundo e tornou os Ndebeles conhecidos por um povo artista, tá? Aí aqui, né, nessa imagenzinha da apostilinha de vocês, a gente vai estar vendo, né, os diferentes suportes para as pinturas. Nessa primeira aqui, né, ó, os artistas escolhem os aplicadores de tintas de acordo com o suporte e o resultado que desejam alcançar. Aqui, ó, qual o aplicador dele? É uma tinta spray, né? Que é tipo aí característico dos grafiteiros, que usa muito spray. Também tem aquele grafite que é feito com tinta, pincel, né? Mas a gente conhece bem aí os grafiteiros como
Diferente dos pichadores, viu, pessoal? Grafite é arte, pichação é vandalismo, né? Normalmente a pichação, ela não tem um desenho, né? Ela não tem uma imagem figurativa, ela é símbolos, letras, né? Tá? De gangues. E o grafite não, o grafite é uma imagem figurativa. Então, tá? Qual o suporte do grafiteiro? Uma parede, um muro, né? Tá? E o aplicador é um spray, tá bom? Aqui a gente tá vendo, né, um menininho que, como se fosse lá na pré-história, né, fazendo seus pigmentos, misturando a sua tinta aí, tá bom? Ó, antigamente era comum os artistas produzirem suas próprias tintas, seus aplicadores e suportes. Ainda hoje, muitos artistas mantêm essa prática, né, de fazer o seu pigmento, as suas misturas ali, tá bom? Aqui a gente vai ver essas duas menininhas, elas estão fazendo o quê? Uma pintura corporal, né? Hoje existe as tintas aí pra gente fazer pintura corporal, mas a gente tem que tomar cuidado, tem a tinta específica, porque dependendo se você colocar qualquer tinta no teu corpo, né, pode te dar uma alergia, tá? Então quando tem um teatro e tal, vocês vão ver que tem aqueles potinhos de tinta, né, que fala que não é tóxica, tá? Que você pode fazer a pintura corporal ali, que não tem problema de te dar uma alergia, tá bom? Então aí a gente vê as duas menininhas aqui, ó. E qual é o aplicador delas, né? O dedo, tá? Então, para fazer a pintura corporal ali, ó, elas estão utilizando o dedo. Então, há diversos modos de aplicar a tinta. Os aplicadores são muitos variados e vão além dos pincéis, tá? As mulheres Nedebelli aplicavam tinta com trouxas de bolas de pano, penas, ramos e pés de galinha. Ó, se a gente estivesse na escola, depois vocês podem olhar lá na apostilinha de vocês, tem uma atividadezinha, né, na página 67, que vocês iriam, né, construir uma trouxinha, tá? A gente iria fazer uma trouxinha, que é um outro tipo de aplicador para a gente fazer a tinta. Mas, infelizmente, a gente não tá junto aí, tá? E a gente, então, não vai realizar essa atividade. Mas, por questão de curiosidade, dá uma olhadinha lá na página 67, né? Que era o aplicador que a tribo lá, as mulheres da tribo Nedebelli, usava. Essas trouxinhas aí, né? Colocavam um algodãozinho, colocava um tecido, né, um palitinho, fazia aquela trouxinha, tá? Para fazer o seu aplicador de tinta aí, tá bom? Então, pessoal, a gente viu aí, né? Voltando aí para a gente fechar o conteúdo de hoje, tá? Então, a gente viu na semana passada, né, um artista Van Gogh, tá? Que utilizava a tinta óleo nas suas obras. Por que a professora resolveu trabalhar Van Gogh? Ele era um pintor muito famoso, né? E para vocês conhecerem um pouco desse artista aí, tá bom? Eu vou ver se eu consigo deixar um link que vocês vai passando o dedo assim, você consegue ver as obras dele em 3D, tá? É como se você mergulhasse dentro das obras das pinturas do Van Gogh. A professora vai ver se vai dar certo, eu vou deixar o link aqui no plural para vocês darem uma olhadinha. Eu espero que dê certo. Eu deveria ter testado antes aqui, para ver se dava certo de vocês verem o link. Se der certo, né, vocês vão caminhando, mexendo com o dedo assim na imagem, né, e é como se você estivesse andando dentro das pinturas de Van Gogh. É super interessante, né, é como se você mergulhasse aí dentro das pinturas, tá? Então, o que a professora estava explicando aí para vocês? A professora falou desse artista que utilizava tinta óleo. Por quê? Na aula da semana retrasada, a gente trabalhou os diferentes tipos de tinta, os aglutinantes. E hoje, o que nós vimos, né? Os suportes, aonde, né, que eu vou utilizar essas tintas. E aí, o que nós vimos? Que dependendo do meu suporte, é o tipo de tinta que eu vou usar, o aplicador que eu vou usar, não é? Na pintura corporal, qual que é o aplicador, né? O meu dedo, pode ser o meu dedo, além dos pincel. Pode ser que eu faça com pincel, que nem uma maquiagem, né? Uma maquiagem feita com pincel, com esponjinha, tá? E posso passar uma base também com o dedo, com a mão, né? Então, hoje o conteúdo era esse daí, tá bom? Vocês entenderam o que é suporte, né? É onde eu vou realizar a minha obra, tá? Por quê? E aí, de acordo com o suporte, é o aplicador que eu vou usar, a tinta que eu vou usar, tudo bem? Tá? Então, esse foi o conteúdo de hoje aí da apostilinha de vocês, né? Suportes para a pintura, tá? Então, aonde eu vou realizar a minha pintura?
A gente viu lá que vocês que já, não sei se vocês já estudaram sobre a pré-história, né? A arte rupestre, qual que era o suporte deles lá? Eram as paredes, né? Lá das cavernas que eles realizavam as pinturas. Quais eram os tipos de tinta? Pigmentos naturais, tá? E hoje a gente segue aí essa, como se fosse uma pintura rupestre, né? O grafite, que a gente usa como suporte a um muro, né? Uma parede, tá? E lá na pré-história, eles utilizavam as paredes das cavernas, que era o único suporte que eles tinham. Não tinha papel, né, pessoal, para eles executarem a sua arte, tá? Então, com o tempo, de acordo com o tempo aí, vai se mudando o suporte. Viu que a professora explicou lá no começo, né, que o suporte, a tela, começou em 1500, porque antes eles faziam pintura em madeira, na própria madeira mesmo, tá? Depois inventaram-se, inventou-se a tela, né, que é um tecido, né, reveste ali, coloca aquela madeirinha do lado, estica um tecido ali, e aí é onde você faz a sua pintura. Tudo bem, pessoal? Então, hoje o conteúdo é esse, tá? Era uma coisa mais de teoria para vocês entenderem o que é o suporte, né? Para usar os diferentes tipos de tinta, tá? Então, essa semana aí, a professora não vai deixar a tarefinha para vocês, não, tá? Essa semana vocês estão tranquilos. Deixa eu só dar uma retomadinha, pessoal. A professora tinha deixado a tarefinha para vocês fazerem uma releitura dos girassóis de Van Gogh, tá? A professora queria que vocês realizassem, fizessem um desenho. Não é para tirar xerox da internet, imprimir e mandar para a professora. Não é isso que a professora quer, tá bom? Eu quero que vocês olhem lá o vaso dos girassóis de Van Gogh e criem, né, um vaso, uma pintura com o olhar de vocês, de acordo com o que vocês veem o vaso dele ali. Teve gente até que fez uma pintura numa tela, viu, pessoal? Fez os girassóis de Van Gogh numa tela e mandou para mim. Ficou lindo, tá? Teve gente que fez pintura mesmo, desenhou, tá? Teve gente que fez com recorte, recortou papelzinho lá e montou o vasinho lá dos girassóis de Van Gogh. É isso que a professora quer. Eu não quero que vocês imprimam a imagem da internet e manda para a professora. Não tem graça, tá? Eu quero que vocês criem com a habilidade de vocês, com o jeito de vocês. É isso que a professora quer, tá bom? Ver a criatividade de vocês, tá bom? Não é nada pronto da internet. Ah, professora, eu não sei. Não importa. Não se vai ficar feio, se vai ficar lindo, se vai ficar maravilhoso, se vai ficar bonito. É a habilidade de vocês que eu quero que vocês usem essa criatividade de vocês aí, tá bom? Essa tarefa que eu deixei e qualquer outra tarefa. Quero que vocês executem, nada de pegar coisa pronta da internet para mandar para o professor, certo? Tá? Então, essa semana foi esse conteúdo mais de teoria aí, tá? E vocês estão livres essa semana de tarefinha, tudo bem? Tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, de repente, aí quanto às aulas, pode mandar um e-mail para a professora, tá bom? Que a professora vai procurar aí melhorar, se tiver alguma coisa que vocês não estão gostando, que não está dando certo, que se vocês vão ver que não tá bom, pode comentar aí com a professora, tá? Manda um e-mail aí que a gente tenta corrigir, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Se cuidem, viu? E até a semana que vem, se Deus quiser, tá? Beijos e até lá!